Brasil e viajei muito o mundo, e uma das coisas que a gente discutia era sempre um tema: um outro mundo é possível, um outro Brasil é possível. Eu confesso a vocês que a gente veio num processo de aprendizado. Eu, por exemplo, conheci o Dulce em 1979, quando ele, presidente do Sindicato dos Professores aqui, fez uma greve muito famosa, foi preso, fez greve de fome, por isso que ele é magrinho assim. E eu fui conhecer ele em Divinópolis, eu fui conhecer o Dulce. No ato público em Divinópolis, eu fui conhecer o Dulce. E eu estou sabendo que os professores também estão em greve em Minas Gerais. E mais grave é que nós aprovamos uma lei criando um piso salarial dos professores. Essa lei foi sancionada ainda quando eu estava na presidência. Alguns governadores entraram na justiça para não pagar o piso. Em abril, a justiça julgou, dizendo que o piso é constitucional. E eu fiquei sabendo que os professores estão em greve, já fizeram greve em outros estados, porque não receberam o piso. Eu queria dizer para vocês, hoje, o que eu disse quando sancionei a lei. É uma vergonha alguém dizer que não pode pagar um piso de R$ 1.100 para o professor que toma conta de 40 alunos de sala de aula. A gente pode até provar que não tem dinheiro e não pagar. Se não tem, acabou. Mas não fazer um esforço para a gente reconhecer o valor que tem um professor ou uma professora dentro da sala de aula, porque não é apenas dar aula. Muitas vezes uma professora ou um professor tem que complementar a educação de uma criança que às vezes vive numa família complicada e que não recebe essa educação. Portanto, hoje eu fiz uma reunião com a presidente do sindicato. Vamos ver no que a gente pode ajudar, conversar com os governadores, para ver se a gente pode resolver definitivamente esse negócio do piso salarial. Mas como eu não sou mais sindicalista, eu também não tenho que ficar falando de greve. Eu tenho que falar para vocês do que aconteceu neste país. Eu primeiro quero agradecer a Minas Gerais pelo fato de ter me dado como vice um homem do caráter do Zé Alencar. O Zé Alencar foi um pai, foi um irmão, foi um companheiro em todas as horas. Ou seja, foram 8 anos de convivência em que eu pude conhecer mais profundamente a alma de um mineiro da cepa, de um mineiro do interior, sabe, que me ajudou barbaramente a construir este país que nós construímos. Segundo, depois de conhecer o Zé Alencar e nós ganharmos as eleições de 2002, eu confesso a vocês que eu tinha um pouco de medo se a gente era capaz de fazer aquilo que a gente se propunha fazer. Hoje, qualquer petista pode ter orgulho, porque no primeiro mandato e no segundo mandato, nós fizemos mais do que a gente tinha escrito no programa de governo da nossa candidatura. E nós quebramos alguns tabus, algumas coisas que nós tínhamos aprendido que era impossível de ter feitas, nós conseguimos fazer. Vamos lembrar 2 coisas que eu considero importantes e que eu falei
tomar posse, mas depois de ganhar as eleições. A primeira coisa que eu disse é que, depois de ganhar o governo, é que a gente iria fazer primeiro o necessário. Depois do necessário, a gente ia fazer o possível. E depois do possível, quando menos esperasse, a gente estaria fazendo o impossível. E depois eu disse, se ao terminar o meu mandato, cada homem, cada mulher e cada criança desse país estiver tomando um café, almoçando e jantando, já valeu a pena ser presidente da República do meu país. E o que aconteceu neste país? A primeira coisa que nós conquistamos nesse país foi um trabalho muito sério